para decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Imob Report e com o apoio de gigantes como Sigafy, Tóquio Marine, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Daniel, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Muito obrigado, Werneck. É um prazer estar aqui. Maravilha, vamos falar muito aqui sobre empreendedorismo, sobre aluguel, sobre fiança. Uma história fantástica que você foi protagonista no mercado imobiliário, primeiro com Casa Mineira e agora com o Credialuga. Daniel, me conta um pouco da tua trajetória, cara. Você até chegar ao empreendedorismo na Credialuga, você teve uma trajetória inspiradora. Me conta um pouco dos teus passos no mercado imobiliário. Legal, Rodrigo. Eu sou formado em administração, né? Meu primeiro emprego foi com consultoria em São Paulo. E meu pai, ele fundou a Casa Mineira junto com o Ivan, o sócio dele, em 1983. Eu nasci em 87, então eu sempre convivi com Casa Mineira dentro da minha casa, né? Eu nasci, já existia. Enfim, sempre foi assunto, sempre foi pauta nos jantares e almoços lá de casa, mercado imobiliário. E alguns anos depois de trabalhar com consultoria em São Paulo, eu resolvi trabalhar com meu pai na Casa Mineira e com o Ivan. E fui tocar principalmente a área de aluguel, né, como diretor de aluguel da Casa Mineira. E esse foi o meu primeiro passo. Aliás, teve um evento antes, eu fui estagiário da Casa Mineira antes de começar a faculdade, mas a primeira etapa full time ali, em tempo integral na Casa Mineira, foi em 2013. E aí foram 8 anos até a venda da empresa. E depois disso comecei na Credialuga, né? Comecei com a Credialuga em 2022. A gente começou a Credialuga, eu e o Blumer, um pouco abaixo do radar. Depois veio, né? E em 2023 a gente anunciou a empresa. Legal, vamos voltar então no tempo. Nos tempos de Casa Mineira, como foi a tua entrada ali? Te ocorreu ser corretor de imóveis em algum momento ou não? Você já entendeu ali que o teu papel era gestão? Como que foi esse exercício de entrada? Legal, eu sempre gostei muito de gestão, né? Eu fui trabalhar com consultoria estratégica em São Paulo. E eu via que Casa Mineira estava muito bem atendida do ponto de vista de vendas, corretores, né? Meu pai, o Ivan, tinha toda uma equipe que eles formaram de grandes corretores. E eu via que tinha muito espaço na gestão, né? Profissionalização do negócio. E era onde eu via que eu tinha mais a contribuir. Então eu sempre busquei abraçar cadeiras de gestão. E vi que, principalmente no aluguel, ali tinha bastante espaço, né? A empresa focava muito em compra e venda. E comparativamente, né, aluguel versus venda, eu via que tinha muito espaço de crescer a carteira de aluguel. Então, acho que foi onde eu busquei meu espaço. Assim. Então, eu não passei pela etapa de ser corretor de imóveis, né? Mas tem um lado bom também, né? Acho que eu estava com outros grandes corretores de imóveis na mesa. Então, acho que deixava um pouco a discussão sempre um pouco mais rica, assim, ter olhares um pouco diferentes. Legal. Quando você entra ali em 2013... definitivamente a Casa Mineira era muito diferente daquela Casa Mineira que o mercado imobiliário brasileiro conheceu, vendendo mais de 1 bilhão, com milhares de imóveis administrados. Me fala um pouco dessa rampagem, né? Porque quando você entra, me parece que a Casa Mineira era uma imobiliária local, assim, de médio porte, sem
muito brilho, né? 2013, então, a Casa Mineira já despontava em Belo Horizonte, né? Acho que tinha números legais. Acho que se não era líder, estava ali entre as 3 maiores, né, de Belo Horizonte. Já estava num caminho legal. Já tinha ali uma quantidade relevante de unidades, muitos corretores. Mas sim, assim, acho que a gente entrou numa pegada de profissionalização do negócio, de trazer profissionais, profissionalizar certas áreas. Acho que o fortalecimento do aluguel ajudou muito compra e venda e vice-versa. Então isso ajudou a gente a proteger cada vez mais assim, né, a cidade, ganhar um market share mais relevante. E outra coisa que ajudou muito também foi a criação do portal Casa Mineira, né? Então, a gente começou a investir muito em tecnologia a partir de 2014. Na época era pouco comum assim, a imobiliária ter uma equipe técnica dentro, né, de desenvolvedores, programadores dentro da imobiliária. Então, a gente começou a investir muito nisso, começou a melhorar muito a performance do nosso site, o nosso próprio CRM. Depois, a gente acabou abrindo o site para se transformar em um portal. E isso ajudou muito. Essa sacada foi genial. Né? Isso ajudou muito a gente na geração de leads para a própria Casa Mineira. Né? Porque então, o SEO de vocês isso ajudou muito o SEO, ajudou muito o posicionamento orgânico. E atrelado também com uma estratégia muito boa do time de vendas. Assim, né? A gente criou lá a questão da Secretaria de Vendas, né? de qualificação dos leads para aumentar a produtividade dos corretores. Então, acho que de certa forma a gente controlou muito bem o funil de vendas, né? Desde a originação de leads, então tendo um site próprio, que é um portal, grande originador de leads, a gente começou a ter uma vantagem competitiva versus, né, outras imobiliárias da região, e com essa qualificação de lead para passar para o corretor começou a ser muito mais produtivo e fechar mais vendas, então acho que foi uma estratégia muito bem executada, assim, a gente teve bastante sucesso com ela. Cria um ciclo virtuoso, Exato. Né? Em que, inclusive, o aluguel acaba bebendo. Exato. Você me contava um dia desses que vocês tinham um departamento de captação, né? Ou seja, vocês não dependiam única e exclusivamente das captações de venda dos corretores. E quando o imóvel entrava captado dentro da Casa Mineira para venda, automaticamente o time de aluguel já pegava e começava também a trabalhar aquele imóvel para alocação. Exato. A gente via imóveis que às vezes estavam à venda na Casa Mineira, mas para alugar em outra imobiliária. E aí a gente criou uma estratégia de incentivar os corretores de venda a indicarem imóveis para aluguel, né, internamente. Isso deu super certo, isso ajudou muito no crescimento. Então, inclusive, quem não faz isso, recomendo que façam, né? Então, pegar um corretor que às vezes é focado em uma área, seja venda ou aluguel, incentivar ele para olhar para as duas, nem que seja no formato de indicação. E a gente criava uma competição interna, né? Então, se entrou para venda, a gente vai ligar para o proprietário e perguntar se ele tem interesse de aluguel também, porque se tiver interesse a gente vai captar. E vice-versa. Muitas vezes os corretores não gostam disso. Não gostam, mas isso era bom porque criava essa competição interna, do tipo, se você não falar para o seu proprietário... Alguém vai falar com ele. Que a gente trabalha com aluguel, alguém vai falar. E se alguém vai falar, que seja a gente que vai falar sobre o aluguel com esse proprietário. Legal, muito bom. E isso colocou vocês num patamar... quando vocês fizeram a venda para o quinto andar, vocês tinham multiplicado o tamanho da carteira algumas vezes. Né? Exato. Acho que quando eu peguei a carteira de aluguel, a gente tinha mais ou menos 500 imóveis administrados e a gente chegou a 5 mil. Então... Para quem trabalha com aluguel sabe, né, que crescimento da carteira em menos de 10 anos, né? Crescimento da carteira de aluguel, ele é gradual, então assim, é desafiador crescer nessa velocidade. A gente saiu de 500 para 5 mil, então é um crescimento bem expressivo, principalmente para quem trabalha com aluguel sabe que é difícil crescer a carteira nessa velocidade. E compra e venda eram mais de 300 imóveis transacionados por mês. E no portal Casa Mineira também a gente já estava em todos os estados do Brasil, com milhares de imobiliárias parceiras. Então a gente estava com uma operação bem redonda. Perfeito. Bom, veio a venda para o quinto andar e um ano depois você é liberado para voltar ao mercado, você decide empreender. Como foi essa tomada de decisão de voltar ao imobiliário depois de fazer a venda da Casa Mineira? Te ocorreu ir para outro mercado ou não? Desde o início você já enxergava que era no imobiliário que você queria estar? Acho que eventualmente eu pensei o que eu poderia fazer depois.
foi difícil ter alguma ideia fora do imobiliário, tendo passado tanto tempo no imobiliário, né? Então, e achar a ideia da Credialuga, né? O que eu pensei foi o que eu sei fazer bem, né? O que eu fiz que eu posso replicar dentro do mercado imobiliário de uma forma melhor. E aí surge a ideia da Credialuga, que é uma união de muito do meu histórico, junto com meus cofundadores, né, do que a gente fez no passado e o que a gente queria criar para o mercado de contribuição e, de certa forma, fazer algo que a gente se sentia preparado para fazer. Então, acho que a gente começou, né, focando no mercado de garantias locatícias para as imobiliárias do aluguel, que é um mercado que sempre me chamou muita atenção pelo tamanho dele e velocidade de crescimento, né? Então, acho que foi um pouco uma busca assim, pelo sonho grande de ter algo relevante que a gente conseguisse impactar bastante o mercado imobiliário, em parceria com imobiliárias, né? Então, acho que teve alguns princípios básicos, assim, quando a gente começava a pensar o que a gente quer fazer, né? E um deles sempre foi trabalhar com as imobiliárias, né? Nunca contra, sempre com as imobiliárias. Isso num contexto em que muitos players tentaram tirar a imobiliária do jogo. Exato, né? Exato. Hoje pode parecer uma decisão óbvia, mas ela acontece ali em 2022 num contexto ainda em que não havia certeza, né, sobre se o melhor caminho era trabalhar com as imobiliárias ou contra as imobiliárias. Exato. Eu e meus sócios, né, a gente viveu isso. Eu vivi isso do lado da imobiliária, né? Então, quando eu estava como imobiliarista, eu vivi a ameaça de players querendo desintermediar ou atacar o posicionamento das imobiliárias. E acho que todos nós observamos, né, a resiliência das imobiliárias. Acho que lá atrás a gente pensava que fazia sentido que a imobiliária ia sobreviver a esses ataques. E a gente conseguiu comprovar que, de fato, a imobiliária é importante localmente, né? Então, assim, não é uma startup que, sei lá, tem a sede em outro estado que vai conquistar o seu espaço. E então, para a gente ficou muito claro que fazer coisas contra as imobiliárias é literalmente jogar dinheiro no lixo, assim, né? Como a gente viu, muitas empresas acabaram jogando dinheiro no lixo e não escalando da forma como achavam que iam escalar. Então, modelos que faziam sentido para a gente sempre foram pró-imobiliária com imobiliária, né? A gente acredita que a imobiliária ela é o player local, assim, ela é a empresa local que conhece os proprietários, conhece os inquilinos, tem atendimento local, entende as regras locais, né? De companhia de luz, de água, de esgoto, de IPTU, conhece os edifícios, né? Como faz para acessar os edifícios, como que eu gerencio as chaves dos imóveis, enfim, tem muito conhecimento local dentro das imobiliárias. Então a gente sempre acreditou que empoderar essas empresas que estão há décadas, né, nessas regiões sempre foi o caminho de sucesso. Legal. Quando a Credialuga surge, ela vem com a proposta da fiança onerosa, né, como carro-chefe, uma fiança onerosa eu diria evoluída, porque ela corrige vícios, né, que surgiram ali junto com esse modelo de negócio, principalmente com relação à qualidade dos locatários admitidos. Isso. O que você enxergou no mercado? Havia ali uma certa permissividade com a aprovação de maus inquilinos? O que você enxergou de contexto para formatar a proposta de valor da Credialuga? Legal. Foi um pouco isso do que você falou. Assim. Primeiro, o que chamou a atenção é um mercado grande e em crescimento, né? o de garantias locatícias no geral. E a gente observava no mercado, eu observei como usuário, né, dessas empresas, que muito isso, assim, que do ponto de vista de imobiliária, eu buscava algo que fazia sentido para mim como imobiliarista, né? E como imobiliarista, né, acho que é sempre importante lembrar que o objetivo do imobiliarista não é só alugar o imóvel rápido para qualquer pessoa, né? O imobiliarista, antes de qualquer coisa, ele está prestando um serviço para o locador do imóvel, né, para o proprietário. Então ele tem uma certa responsabilidade para quem ele coloca dentro daquele imóvel. E a gente viu que o mercado estava indo para um caminho contrário, né, de alugue rápido, coloque o primeiro inquilino que aparecer dentro do imóvel. Então a gente entendeu que ter uma criteriosidade de seleção do inquilino era importante, né? Claro que a gente não queria
A gente quis buscar sempre um equilíbrio entre conseguir sucesso na locação, mas conseguir segurança nessa locação também. Então a gente buscou esse equilíbrio desde o início. A gente criou um modelo que fosse ganha-ganha para a imobiliária, né? Então, imobiliárias que têm uma performance de recuperação e de uma perda mais baixa, para a gente sempre fez muito sentido elas terem um ganha-ganha maior nesse modelo. Então a gente construiu um modelo que seguia essa linha. Além disso, também a gente focou muito em medidas que a gente via também que o mercado sofria muito com relação à fraude, né? Então, a gente estimava que em torno de 5 a 10% dos contratos eles eram vítimas de fraude, principalmente pós-pandemia. Então, a gente desde o início, assim, desde a nossa concepção, a gente implementou biometria facial nos nossos contratos, verificação, recentemente a gente colocou uma verificação de Pix por CPF, então a gente consegue garantir que quem está assinando o contrato é realmente aquela pessoa daquele CPF. Então a gente não teve indícios de fraude desde que a gente implementou essas iniciativas. Então tudo isso foi formas de tentar corrigir o que estava sendo feito no mercado. A gente ainda acredita, né, que tem muito a ser feito no mercado de fiança, no fiança onerosa, né, novidades aí que serão liberadas nos próximos 2025, eu diria, né, nos próximos meses aí a gente vai trazer novidades para o mercado. Mas é isso, assim, buscando corrigir e aproveitar o quanto que tem demanda para esse mercado, mas de uma forma que seja boa para a imobiliária, assim, não só crescer por crescer, mas crescer com qualidade e saúde. Legal. O que me faz muito sentido na tua fala é perceber que vocês souberam fazer a leitura de mercado do contexto da locação. Uhum. Né? A locação ela vinha numa fase até ali por volta de 2017, 2018, ela vinha num contexto muito pró-locatário. Uhum. Você tinha ali os resquícios, né, do boom imobiliário lá do início dos anos 10, né, 2009, 10, 11, 12 ali, muitos lançamentos. Em 2014 e 2015 o mercado embica, né, para o fundo e muitos dos investidores que compraram unidades lá no boom imobiliário não conseguem liquidez, não conseguem revender os seus imóveis, colocam esses imóveis para locação e o mercado vive uma super oferta de imóveis para locação, uma vacância muito alta. Naturalmente, o mercado se torna pró-locatário, né? O locatário podia escolher o imóvel, ele podia escolher aquilo que fosse mais conveniente para ele. Nesse contexto, inclusive, surgem, né, as imobiliárias digitais ali que faziam, né, a possibilidade de você alugar sem fiador, enfim. Só que, com o tempo, o mercado torna-se pró-locador. Uhum. E aí vem a escassez de imóveis e a possibilidade das imobiliárias poderem escolher o melhor locatário. Exato. A gente acompanha casos aí pelo Brasil de imobiliárias que chegam a ter mais de 20 reservas num imóvel. Quando o imóvel é bom, dá briga. Tem fila. E aí, nessa fila de 20 locatários, você tem que escolher o melhor. Não tem por que a imobiliária sair correndo e querer fazer com o primeiro ali que se apresentou. Exato. E vocês enxergaram isso, né? Inclusive monetizando a imobiliária por essa escolha, pela construção de uma carteira saudável que vai impactar diretamente ambos os negócios. Exato. E acho que para dono de imobiliária isso é muito claro. Assim, para o time da imobiliária, às vezes não é tão claro, né, essa lógica de escolher o melhor. Às vezes tem meta para bater no fim do mês, né? E às vezes tem um conceito de justiça, né? Ele chegou primeiro. Então, você queria alugar para o que chegou primeiro versus o que chegou depois. Mas acho que o foco da imobiliária tem que ser alugar para melhor, né? Para o melhor inquilino. Então, a gente começou a trazer um pouco mais esse conceito assim, para o mercado, né? Do tipo, olha, imóvel bom não vai ter fila para alugar. E às vezes, se alugar para o primeiro versus alugar para um que é muito melhor uma semana depois, qualquer proprietário, se perguntar para ele vai preferir que você espere uma semana para alugar para um inquilino muito melhor. Então, e a gente observa isso nos números, né? Assim, a performance do nosso portfólio garantido é muito melhor da média do mercado. E
E a gente sempre acreditou nisso também, até como um investimento de construção de uma empresa de longo prazo. Né? A gente via que existiam players que, e podem existir assim, players que surgem com uma política mais relaxada. Na nossa visão, eles estão criando eles estão construindo um relacionamento não duradouro com essas imobiliárias, porque os problemas virão pela frente, né? Claro que inadimplência faz parte, é uma parte inerente do contrato de locação, mas acho que construir uma carteira em conjunto é uma carteira saudável, é uma forma de construir um relacionamento de longo prazo saudável com o seu parceiro, que é a imobiliária. Perfeito. Bom, vocês começaram pela fiança onerosa. Em agosto de 24, né, desse ano, a Cúpula anuncia a entrada como sócia dentro da Credialuga. E agora, posso dizer nós estamos levando ao mercado uma novidade que é, eu diria, um símbolo dessa pegada da Credialuga de inovação, né? Inicialmente com a evolução do modelo de fiança onerosa e agora com um novo produto que é o Fundo Credialuga. Isso. Explica para o nosso público aqui o que é esse produto, uma inovação, uma novidade em termos de garantia para as imobiliárias. Legal. O Fundo Credialuga, ele é uma modalidade de garantia prevista pela Lei do Inquilinato, né? Acho que artigo 37, vocês podem ler lá, o artigo 37 vai listar, da Lei do Inquilinato, vai listar as modalidades aceitas, né? Que o locador pode aceitar do locatário. Ele fala da caução, número 1, do fiador, do seguro-fiança e da cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, que foi incluído em 2005, né, pela lei. E desde 2005 as pessoas se perguntam, né, o que é essa garantia, e ninguém conseguiu tirar ela do papel. Então o que a gente fez foi pegar algo que estava na legislação, que foi regulamentado pela CVM, né? Então a CVM, nas normativas dela, ela regulamentou como esse fundo de garantia de aluguel deveria funcionar e colocou em prática, né? Acho que é um dos poucos casos que a legislação, que a regulamentação veio antes da inovação. Normalmente a inovação vem primeiro e depois vem a legislação, né? Aquela novela do Uber, né? Primeiro cria o Uber, depois de muita briga com os taxistas, vem uma legislação que permite que o Uber funcione. Exato, aqui foi o contrário, estava escrito. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um curso de Lei do Inquilinato, em 2013, eu fiquei encucado com esse item, né? Cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Na época eu até conversei com algumas pessoas do mercado financeiro, só que como casa mineira eu seria pequeno para criar um produto como esse, né? É um produto que precisa de escala. Ele tem custos altos de regulação da CVM, auditoria, precisa de um portfólio alto de aporte inicial. Então, como casa mineira, eu não conseguiria criar um produto só para minha própria imobiliária. E com o Credialuga foi o momento perfeito ali para, uma vez que a gente está bem estabelecido na fiança onerosa, vamos lançar um novo produto aqui que eu sempre sonhei lançar, que era o fundo, e que a gente deu o nome de Fundo Credialuga, né? Como ele funciona na prática? Legal. Como funciona na prática para o inquilino, tá? O inquilino ele vai fazer um processo similar ao que hoje a gente conhece, que é o processo do título de capitalização. Né? O inquilino ele vai comprar cotas desse fundo, tá? E essas cotas elas vão ficar como garantia para o locador durante todo o contrato de aluguel. Então, basicamente, pela plataforma da Credialuga, né? Tudo pela plataforma da Credialuga, a imobiliária preenche os dados básicos do inquilino e do locador e da locação. Então, um formulário rápido e simples dela preencher. A gente, via integração com o gestor, a gente cria a conta desse inquilino com a gestora. E aí ele pode fazer o aporte, né? O aporte é definido pela imobiliária, né? Uma negociação entre, assim como no caso do título, né? O valor garantido é uma negociação entre as partes. Ele faz esse aporte e ao fazer o aporte, ele está comprando cotas do fundo. E também via, né, todo o processo que a gente criou com o nosso parceiro administrador, que é a Canastra, essas cotas elas são cedidas como garantia. Isso para o inquilino não tem trabalho nenhum, isso é feito no nosso back-office, tudo automatizado. Então, essas cotas são cedidas como garantia e elas ficam bloqueadas para resgate durante todo o contrato. Quando o inquilino sai do imóvel,
sem dever nada para a imobiliária simplesmente autoriza o desbloqueio das cotas. E aí o inquilino pode resgatar os valores. Caso esse inquilino tenha alguma dívida, né, então vamos supor, ele ficou devendo um aluguel ou ele ficou devendo algum valor de danos ao imóvel, a imobiliária pode solicitar o resgate desses valores para cobrir o inadimplemento dele no contrato. Então, para quem é familiarizado com o título de capitalização, a dinâmica é muito parecida. Né? O que difere, então, em relação ao título? Exato. A grande diferença, né? Então, por que não fazer o título de capitalização, que é um produto que existe desde 1995. Então, é um produto de 30 anos, né? O título de capitalização para aluguel. Só que o título de capitalização tem problemas graves para o inquilino. Assim, é um produto... Eu via muito isso no dia a dia de imobiliarista, que é difícil vender o título. E quais são os dois principais problemas? São, primeiro, rendimento. Né? Então, o título rende a taxa referencial, que é próximo de zero. A TR, né? A tal da TR. TR. Próximo de zero. Então, a gente pegou alguns históricos, né? Quando a Selic estava 14%, isso não tem muito tempo, a TR rendeu 2%. E quando a Selic chega a 8%, geralmente a TR cai para zero. Então, é praticamente zero. Você é engolido pela inflação, né? Engolido pela inflação, você perde... Uma alocação então, de 5 anos... Tem um custo real aqui, né? Por mais que você tenha o dinheiro de volta, nominal, você perdeu dinheiro... Valor real, né? Para a inflação. E além disso, o título tem uma disposição contratual que é uma penalidade para resgate antecipado. Então, o título ele tem ali uma lógica que ele dura... Os títulos geralmente são de 12, 15, 18, 30 meses. Ele tem um prazo. Então, um título de 30 meses, por exemplo, você só pode resgatar no mês 30. Se você resgatar no mês 12, tem penalidade. No mês 15, tem penalidade. E essas penalidades são altas. Um título, a gente fez alguns estudos, né? Títulos no mercado disponíveis de 30 meses... Se você resgatar no mês 2, vamos supor, você alugou um imóvel, fez um título e por algum motivo você quer sair do imóvel. Sim, acontece. Problemas acontecem, né? Você quer sair no segundo mês. A penalidade chega a 14% do valor. Então, vamos supor, o inquilino colocou lá 50 mil reais de garantia, ele vai ter 7 mil reais descontado dele, então ele vai resgatar 43 mil 2 meses depois. E um fato que já aconteceu com o fundo Credialuga, né? No fundo Credialuga, né? Os ativos, então qual que é a diferença do fundo pro título, né? O fundo ele aplica em ativos de renda fixa, muitos deles são letras do Tesouro Nacional atrelados à Selic, ou fundos que investem em letras do Tesouro Nacional. Então, é um fundo de baixíssimo risco, né? É um FIF, Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa, que tem no seu regulamento que ele tem que investir 95% em títulos do Tesouro ou equivalentes ao risco do título do Tesouro. Então, basicamente, nós estamos falando de um dos fundos de mais baixo risco de investimento, de alocação de capital em ativos. E ele não tem qualquer tipo de penalidade para resgate antecipado. Então, um locatário ele pode fazer um aporte no fundo e resgatar 2 meses depois, que inclusive isso já aconteceu, né? Um locatário entrou no fundo, fez o aporte, 3 meses depois ele mudou de ideia, quis solicitar o resgate. A imobiliária autorizou esse resgate, ou seja, ele quitou tudo que ele devia para a imobiliária e ele resgatou com rendimento financeiro. Então, ele resgatou, vamos supor que ele aplicou ali 100 mil reais, 3 meses depois tinha um rendimento de, chutando alguns números aqui, não sei se foi exatamente isso, mas 2% de retorno 3 meses depois. Então, ele resgatou isso, sabe, não perdeu nada em relação a ele ter que mudar de planos e sair do imóvel. Ou seja, me parece claramente ser uma evolução do título, que no fim do dia é uma evolução da caução. Exato. Porque a caução, limitada, né, pela lei do inquilinato a 3 aluguéis, é uma garantia muito frágil, né? 3 aluguéis não cobre rigorosamente nada. Um produto, eu diria, o pior produto em termos de garantias hoje no mercado disponível.
O título, ele é uma evolução da caução, porque ele possibilita, né, que a imobiliária arbitre o valor ali do depósito a ser realizado, e o fundo vem para evoluir essa rentabilidade, né, e essa liquidez que se torna descomplicada para o locatário. Onde que você enxerga que esse produto se aplica mais? Vocês têm observado uma aderência maior em imóveis comerciais ou também em imóveis mais em conta tem tido aplicabilidade? É um produto 100% flexível. Ele aceita investidores, né, cotistas, inquilinos, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, a gente aceita, pode ser pessoa física ou jurídica, a gente está preparado para receber. Qualquer tipo de imóvel, pode ser residencial ou comercial. Pode ser mobiliado ou não mobiliado, pode ser locação de curto prazo, locação de longo prazo. Então, é um produto 100% flexível, né? A imobiliária que vai determinar o valor que vai ser, né, que vai ser o valor do investimento que vai ser dado como garantia. Então, a gente tem de tudo. Assim, a gente tem desde imobiliárias que antes operavam com calção de 3 aluguéis, que preferem o fundo, porque acho que a caução também tem essa complexidade, né? O dinheiro vai ficar onde e qual vai ser a rentabilidade desse dinheiro. Então, acho que o calção também, a lei não estabelece muito bem isso, né? Ela estabelece que o calção em dinheiro é limitado a 3 aluguéis, mas onde vai ficar esse dinheiro, quanto que ele vai render. Então, a gente tem imobiliárias que querem fazer o calção com o nosso título, né? Então, por mais que seja 3 aluguéis, tem imobiliárias que pedem 6 aluguéis, tem imobiliárias que pedem 12 aluguéis. A gente tem desde aluguéis menores de R$800, que a imobiliária pediu 6 aluguéis, ou seja, deu R$4.800 de depósito, até imóveis, acho que a gente recebeu recentemente um aporte de R$150 mil, que um aluguel de 15 mil, que a imobiliária pediu 10 meses de aluguel. Tem aluguel para... outro exemplo que a gente teve recente, né, que às vezes é difícil para encontrar garantia locatícia, que era para uma igreja. Então, uma igreja que muitas vezes é um pouco mais difícil, né? Seguro-fiança onerosa não vai aprovar. Como é que você vai arrumar um fiador para a igreja? Acho que é mais complexo. Então, a imobiliária solicitou ali 15 aluguéis para a igreja, tá como garantia usando o fundo. Então, é extremamente flexível. Extremamente flexível, não tem nenhuma restrição. A única restrição que tem é o aporte inicial deve ser de pelo menos R$3.000. Essa é a única restrição. Que cobre, acho que praticamente 100% dos aluguéis, né? Sim. Pensa que 6 vezes, né? Um aluguel de R$500. Exato. Você não vai achar nada. Exato. Né? Abaixo disso. Mas fora isso, eu diria a garantia mais flexível que a gente tem no mercado hoje. Legal. Numa situação de inadimplência, como que funciona? A Credialuga oferece algum tipo de suporte jurídico? Como que a imobiliária vai encarar a inadimplência? Legal. No caso da inadimplência, o procedimento a imobiliária, e isso está na lei do inquilinato, né, para a questão do fundo, ela só precisa notificar o inquilino e dar 10 dias para pagamento integral dos valores. Deu 10 dias, ela pode solicitar para a Credialuga, né, via plataforma da Credialuga, o resgate das cotas para cobrir o inadimplemento. E o resgate é feito de uma forma bem ágil, ali só tem o administrador procede com a transferência das cotas, a imobiliária indica qual é a conta a ser resgatada, o resgate é em D+1, né? Então, no regulamento do fundo, o resgate é D+1 tanto para o locatário quanto no caso de resgate das cotas, então é rápido. E também uma novidade que a gente trouxe é que agora a Credialuga vai prestar assessoria jurídica para todos os casos, caso aconteça, né, um caso de que é raro, para ser bem sincero, assim, e eu vejo isso na minha experiência como imobiliarista na Casa Mineira. Eu tive, né, a gente sempre fechou bastante título de capitalização como garantia na época, não tanto quanto a gente gostaria, né, mas para aqueles clientes que tinham capital. E a gente acho que a gente teve um problema de um inquilino que não pagou, a gente usou os recursos do título e ele saiu. A gente nem precisou mover a ação de despejo. Mas a Credialuga vai oferecer o suporte para a imobiliária caso precise. Se a garantia for o fundo e precise de uma ação de despejo, a gente vai oferecer esse suporte jurídico. Legal. A imobiliária é remunerada pela venda do fundo? Existe uma remuneração,
né? Acho que imobiliárias interessadas aí podem conversar com o nosso time comercial. Existe uma remuneração e é uma remuneração que ela segue a administração mensal da carteira, né? Então a imobiliária constrói uma carteira com a gente e ela vai ganhando essa participação, né? Geralmente o título, se não me engano, é um pagamento na cabeça, assim, né? Um pagamento único à vista. E aqui a gente criou um modelo de mensalidade, assim, que ela participa. Então, se o inquilino ficar 3 anos, 5 anos, 10 anos, ela está sempre recebendo ali essa participação em cima dos recursos que são alocados no produto, que é justo, né? A gente entende que qualquer coisa que a gente vai criar no mercado precisa ter... A imobiliária, querendo ou não, ela é nossa parceira na distribuição, né? E a distribuição, ela precisa ter... A gente precisa conseguir dar certo para todo mundo, então tem esse espaço ali para a imobiliária ganhar também. Legal. E é justamente o canal de distribuição, né, ter, digamos, um número expressivo de imobiliárias trabalhando junto contigo na oferta desse produto que foi determinante, na minha visão, para que esse produto não tivesse sido levado ao mercado antes, né? Ou seja, provavelmente muita gente teve essa ideia, vou fazer o fundo, só que não tinha canal de distribuição e isso acabou impossibilitando, né, a apresentação desse produto, porque de fato, né, quase 20 anos depois da regulamentação, só agora ele é apresentado. E quem tinha canal para fazer antes não enxergou retorno financeiro, né? Exato. Não teve interesse de fato em fazer, porque o retorno é menor do que, por exemplo, a fiança onerosa. Exato. Né? A fiança onerosa acaba sendo mais estratégica. Então, acho que fica claro, né, o quanto, de fato, aqui tem uma inovação que vai possibilitar um contrato muito mais descomplicado para a imobiliária, que sempre acaba tendo desgaste, né? Mesmo no processo de caução e muitas vezes, inclusive no título, né? Acaba tendo ali um desgaste na saída. O locatário vem, mas eu vou ter um desconto, né, de 14%. Puta, exato. você explicar isso para o cliente a gente conversou com muitas imobiliárias, acho que eles têm... Existe muita rejeição no título na venda, né? Acho que os consultores das imobiliárias sentem muito isso. Eu lembro na Casa Mineira tinha consultores que nem falavam do título. Mas por que você não fala do título, né? Eu perguntava para eles, eu prefiro nem falar, porque tem cliente que fica ofendido quando eu falo que vai render só TR. Então acho que era um produto difícil de vender. E além disso tem essa questão do resgate, né? Muitas imobiliárias, né, a gente conversou com muitas antes de lançar o fundo e muitas trouxeram esse ponto, que o resgate é uma dor para elas. Quando o inquilino vai resgatar e ele descobre que se ele resgatar naquele momento, ele vai ter menos do que ele aportou, porque tem o desconto do título, né, estabelecido em contrato. Então, acho que a gente resolve essas duas dores, né? Um produto muito mais fácil de ser vendido, né? Ele tem rentabilidade financeira, tem histórico de rentabilidade já. O produto não nasceu agora, isso é importante dizer. Exato, né? Isso é legal falar. Então, a gente registrou o fundo em maio desse ano, então maio de 2024, e a gente já recebeu os primeiros cotistas em junho de 2024. Então é um produto que já está maduro, já teve vários cotistas, a gente não tinha divulgado para o mercado, acho que como Credialuga a gente e talvez um pouco mais influência mineira aqui, né? A gente quer garantir que a coisa está funcionando muito bem antes de levar para o mercado. Foi assim com a fiança onerosa, a gente começou em 2022, só anunciou em 2023. Foi assim com o fundo, a gente começou a operar, garantiu que estava funcionando, validou, teve as primeiras rescisões antes de levar para o mercado. Então a gente está muito maduro, assim, o produto está rodando super bem, já está integrado na nossa plataforma. E assim, as imobiliárias que começaram a testar, fizeram um piloto, os atendentes, assim, né, os consultores estão amando ter essa opção, gerando mais locações, né? A gente tem casos não só de pessoas que saíram do título para ir para o fundo, como também que iriam para a fiança, né? Que iriam para o fiador, mas gostaram da ideia do fundo, falaram, poxa, meu dinheiro vai estar rendendo. 6 vezes. O dinheiro vai estar rendendo, não vou incomodar ninguém, prefiro. Então a gente teve esses casos também de pessoas que... E isso nos traz muito otimismo, assim. Existe hoje, Werneck,
mais de 5 bilhões de reais na mão de empresas que fazem título de capitalização para garantia de aluguel. Mais de 5 bilhões de reais. E rendendo TR com desconto para resgate antecipado. A gente acredita que um produto como o nosso, se esse produto já existisse, né, esse mercado poderia ser muito maior. Ele poderia ter 10, 20, 30 bilhões sob gestão, porque é um produto melhor. E não só ele substitui o que existe hoje, como ele amplia o tamanho do mercado. Mais pessoas podem se interessar por ele. E aqui que eu acho que é o ponto central, né? É o grande concorrente da Credialuga e de todos os operadores desse mercado, chama-se fiador. Exato. É uma figura obsoleta, né? Uma figura que hoje em dia, num cenário de famílias cada vez menores, né? com uma pressão aí, de renda mesmo sobre muitas famílias, cada vez mais autônomos, né? Hoje no Brasil já são mais de 40 milhões de autônomos, cuja renda flutua demais. Poxa, você ser fiador é algo... é o tipo de pedido que ninguém gosta de atender, né? Exato. Você acaba muitas vezes atendendo ali por constrangimento, mas ninguém quer ser fiador com um sorriso no rosto. Essa tendência de mercado, ela vai se colocando nos últimos anos de uma forma muito clara e o fundo vem para consolidar essa diversificação. E aqui eu faço uma parte, né, para pontuar o papel da Cúpula. A Cúpula, nos projetos de consultoria liderados pela Cúpula junto das imobiliárias, a Cúpula faz justamente esse exercício de diversificação da estratégia de garantias da empresa. Nós acreditamos que a imobiliária ela precisa diversificar o seu portfólio de soluções, inclusive estimulando os captadores, para que os captadores sejam um veículo de difusão desse conhecimento. A gente sabe o quanto a captação ela é uma etapa importantíssima para que o proprietário, o locador, assimile essas novidades de mercado. Muitas vezes esse cliente está na locação direta e ele precisa ser sensibilizado, inclusive, dos riscos de uma fraude, né, como você colocou aqui. E a Cúpula, através dos seus consultores, ela faz esse exercício de disseminação dessas possibilidades, apresentação das perspectivas para que a imobiliária consiga fazer a construção de uma carteira mais saudável junto das empresas operadoras desse mercado. Então, é legal ver essa construção desse mercado, um mercado que até poucos anos atrás era um mercado de pouquíssimos players, operadores, e hoje um mercado cada vez mais sortido, né, com boas soluções disponíveis. E agora, na virada de novembro para dezembro, a Credialuga vem com outra novidade, né, Daniel? Me fala um pouquinho aí sobre a nova plataforma de contratação. Isso. Bom ponto esse, seu Werneck. Vou tocar na plataforma, mas acho que é isso. Assim, a gente está no mercado, como Credialuga, a gente se vê como uma empresa de soluções financeiras para o aluguel. A gente acha que esse é um mercado grande e que tem muito a ser feito. E que, como se disse, né, o fiador ele é uma solução que ela não é boa para ninguém. Ela não é boa para o locatário, ela não é boa para o fiador. Para a imobiliária também é questionável, assim, né? Eu tive imobiliária, assim, não significa que o fiador vai pagar, né? A gente já teve várias vezes, a gente ligava para o fiador que tinha um locatário devendo e ele falava, olha, eu até reconheço que eu sou fiador. Isso quando ele reconhecia, né? Porque tinha alguns que tentavam... Um favor, né? Tinha alguns que tentavam sair fora da obrigação. Eu reconheço, eu só pago quando o juiz me mandar pagar. Ou seja, nisso ele está comprando dois anos né? de prazo e tentando ver se o locatário paga antes dele desembolsar algum valor. Então, o fiador não é bom para ninguém. Então, a gente acredita que usando inovação nesse mercado, a gente vai conseguir ter a solução certa para o cliente certo. E capturar esse mercado que hoje ainda é 70% fiador. Né? A gente fala, essa solução é melhor que aquela, mas no fundo é isso. A gente está querendo aumentar o tamanho do mercado que soluções financeiras para o aluguel abraça e tira do fiador. Né? Então, acho que essa é uma pontuação muito importante. E aí, o que a gente está trazendo para o mercado, né? Dentro da nossa inovação de fiança onerosa, a gente percebeu que, claramente, né, locação ela demanda muita agilidade. Né? O locatário, a partir do momento que ele encontrou o imóvel que ele quer,
Ele quer que seja ágil, né? E aí acho que a gente começou com uma plataforma que ela já era digital, mas ela ainda tinha algumas etapas que não estavam 100% integradas e a contratação ela ainda tinha algumas etapas que estavam separadas em sistemas separados, né? Então a CredAluga ela tinha, por exemplo, a assinatura era via e-mail e depois o link de pagamento ele vinha por uma outra plataforma. Então o que a gente fez e que a gente vai liberar agora para todas as imobiliárias parceiras da CredAluga é, a partir do momento da aprovação da análise de crédito, vai ser enviado um link imediatamente para o inquilino. Pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. E esse inquilino vai passar por um que a gente está chamando de um onboarding, né? Que é uma contratação na qual ele, em um único acesso, ele vai fazer todas as etapas, né? Sem abrir mão de segurança. Então, ele vai fazer biometria facial, confirmação de Pix, assinatura digital, pagamento, tudo em um único link. E o mais interessante, né, que isso a gente escutou muito dos consultores, né, dos atendentes das imobiliárias, a gente vive dentro das imobiliárias escutando o que eles têm para nos falar, e a gente viu que existe uma ansiedade muito grande quando tem uma aprovação de crédito, mas existe uma ansiedade muito grande até esse contrato de fato estar ativo, né, porque a gente sabe o dia a dia do atendente, ele não só... mesmo que o imóvel tenha exclusividade, quando tem exclusividade, ele compete com os atendentes da própria imobiliária onde ele trabalha. Quando o imóvel é sem exclusividade, aí ele compete com o mercado como um todo para alugar aquele imóvel. Então, o que a gente criou, eu brinco que é parecido com o que o Uber Eats ou o iFood criou ali para a entrega de comida, né? O atendente ele vai ser capaz de, dentro da nossa plataforma, ver ali em qual etapa que o inquilino está no processo de fechamento dele. É parecido com você abrir seu app do Uber Eats ou do iFood e ver o entregador andando ali no mapa e saber onde que ele está, né? Então ele saiu para ir para o restaurante, ele pegou a comida no restaurante, ele está vindo entregar. Então, pela nossa plataforma, você vai conseguir saber se o inquilino acessou o link, se ele passou pela biometria facial, se ele está na etapa de assinatura de contrato, se ele está lendo ou se ele já assinou. Dá para fazer o Pix, né? Dá para fazer o Pix, se o contrato já foi validado, se o contrato já está ativo. Então, vai dar muita agilidade e muita transparência para o atendente que está no dia a dia ali fechando novas locações sobre onde que está o inquilino de cada um dos contratos para conseguir ser bem assertivo, né? Então, às vezes a gente pega ali, né? A gente já está pilotando isso com algumas imobiliárias. A gente vê, mais uma inovação que a gente traz para o mercado já bastante maduro e validado com um grupo piloto. Então a gente consegue ver ali, por exemplo, o inquilino parou na etapa de contrato. Então a gente sabe, esse inquilino talvez está com alguma dúvida no contrato e CredAluga ou imobiliária podem ligar para ele e falar, olha, você está com alguma dificuldade na assinatura de contrato? Então fica muito mais assertivo, deixa de ser uma caixa preta onde que o inquilino está, né? Exato, dá clareza para a imobiliária, né, no acompanhamento, na gestão dessas oportunidades, porque o aluguel é velocidade. Exato. A gente jamais pode perder de vista, 90% do mercado trabalha sem exclusividade e aí é uma competição de fato entre diferentes imobiliárias buscando aquele negócio. Um ano, basicamente, né, de apresentação da CredAluga para o mercado e a gente já vê essas novidades, né, o fundo agora, a nova plataforma, né, o novo onboarding com tecnologia. Tem mais novidades vindo, Daniel? Para onde que a CredAluga está mirando? Tem, com certeza tem muita novidade. 2025 vai ser um ano que a gente vai trazer muita inovação para o mercado. Como você falou, né? Então a gente anunciou a CredAluga em 2023. Em um ano, a gente trouxe mais um produto inédito, que é o Fundo CredAluga. A gente entende que é um mercado de muitas oportunidades e que se a gente tiver foco, né, acho que esse é um pilar importante da CredAluga também, é o hiperfoco no aluguel e na imobiliária. Então, a gente tem um roadmap, né, um mapa de oportunidades, assim, de coisas que a gente quer lançar nos próximos meses e anos. E tem muita coisa legal para trazer, né? Assim, quando a gente pensa que o nosso desafio é acabar com o fiador e trazer soluções financeiras para o aluguel, tem muita coisa boa que ainda vai sair e, né, o nosso parceiro, o mercado, pode esperar isso da gente. A gente vai estar constantemente trazendo inovações, atacando esse problema,
gente acha que é um problema relevante, grande, em crescimento, e a gente quer se posicionar como a empresa de preferência das imobiliárias para resolver esse problema, que é soluções financeiras para o aluguel das imobiliárias. Perfeito, maravilha. Daniel, papo bom, passa rápido, quero te agradecer imensamente pela troca aqui, muito inspiradora, espero que o nosso público tenha curtido. Que bom. Seguimos juntos. Obrigado pelo convite, Werneck, e estamos juntos. Espero que tenham curtido o papo e até a próxima. Valeu, um abraço. Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Cred Aluga, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.